Aula 4 de Escatologia, vídeo 4. Então, as duas visões que devemos rejeitar é a visão cíclica, que é grega, e a visão ateísta ou existencialista. Portanto, a interpretação cristã da história é uma interpretação, uma visão de história que tem uma grande importância no estudo da escatologia, bem como da teologia, do corpo teológico. E existem algumas características fundamentais. A primeira é que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Primeira característica é que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Segundo Paul Tires, não há história propriamente dita onde não há espírito, onde não há liberdade. E é preciso distinguir a dimensão histórica que pertence a todos os processos da vida, da história propriamente dita, que é algo que ocorre apenas na humanidade. Assim, é impossível viver sem a dimensão histórica da vida, pois ela é o cenário dos acontecimentos e a busca pelo reino de Deus. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, a história, a interpretação cristã de história, ela é linear ascendente, onde ela tem um marco antes de Cristo e depois de Cristo. Existe uma eternidade passada, uma eternidade presente e uma eternidade futura. O que acontece dentro do Cronos, de uma história conduzida, marcada pelo evento Jesus Cristo, é que existem os tempos sucessivos de Deus dentro do Cronos, do tempo, que só é percebida por aqueles que têm uma visão de Deus. Portanto, a interpretação cristã de história, ela tem um marco fundamental, que é o evento Jesus Cristo. E ela é linear, ascendente. E dentro do Cronos, Deus tem os seus tempos sucessivos, que chamamos de kairos, no grego. Tempos de Deus no Cronos. Deus revela seus propósitos na história. É muito importante ter a noção de que Deus revela seus propósitos na história. Assim, temos uma história sacra ou santa. Isto significa que a história da redenção feita por Deus ao seu povo pela mediação única de Jesus Cristo é uma realidade fundamental. Não podemos esquecer que essa redenção tem suas origens no Antigo Testamento. Chegou o seu cumprimento na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas ela alcançará a sua plenitude por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, que estabelecerá novos céus e nova terra. Portanto, há uma redenção na história. Essa redenção na história envolve a história da raça humana, a história de uma nação, Israel, a história de uma pessoa, Jesus de Nazaré, e a história de um movimento que se tornou igreja.
Muito mais do que uma denominação, a igreja é o movimento, a igreja é o povo do caminho, é o povo que está em movimento, é o povo que não está preso dentro de quatro paredes. Mas como era a mesma conhecida, a igreja lá, os primeiros discípulos, eles eram os do caminho. E Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, e nesse sentido, se entende que há um propósito redentor para com a raça humana por meio ou por meios dos eventos históricos contidos na Sagrada Escritura, considerando ela mesma a sua base, a base dos eventos salvíficos redentores na história. E nela Deus se revela, na história Deus se revela por meio de atos e palavras, por meio de seus atos conformes interpretados por suas próprias palavras. Essa história da redenção que nos fornece a Sagrada Escritura, sendo reveladora de Deus e de seus propósitos, é a chave para se entender toda a história, uma vez que toda a história está sob o controle e direção de Deus. Assim, pode-se entender que toda a história é uma revelação de Deus. No livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está assim escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E depois ele discorre que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou, e etc, etc. Então tudo tem o seu tempo determinado. Às vezes os seres humanos se impacientam, nós seres humanos somos impacientes e muitas vezes não queremos esperar o tempo de Deus. É claro que precisamos buscar em oração, através da palavra, o que Deus quer de nós, mas é preciso entender também que há um tempo determinado para todas as coisas. Todos os propósitos, ou todo o propósito debaixo do céu, que há na terra. E assim, pode-se entender que toda a história é uma revelação de Deus. Mas, mesmo sendo Deus o condutor da história, o Deus todo-poderoso, soberano, e a história sendo o lugar onde, a situação onde Deus se revela ou revela os seus propósitos, que é a história, não significa que a própria história seja sempre cristalina em sua mensagem, porque frequentemente o erro é entronizado. Enquanto a história está acontecendo, é geralmente difícil discernir o que Deus está dizendo e fazendo através dos eventos históricos. Esta é uma ambiguidade e até mesmo paradoxal, para que o próprio homem não compreenda tudo. Contudo, deverá haver sempre a percepção cristã firme na palavra, no sentido de ver, julgar e agir nesse processo histórico da existência humana. Mas não devemos esquecer que Deus é o Senhor da história. Este ponto é claramente ensinado na Sagrada Palavra. O reino de Deus domina sobre tudo, Salmo 103:19.
sobre os reinos das nações, segundo Crônicas 20, versículo 6, e que Deus inclina o coração do rei para onde deseja, Provérbios 21, 1. Deus realiza as coisas segundo o conselho da sua vontade, Efésios 1, 11, e que ele determinou os tempos estabelecidos para as nações da terra e os lugares onde devem viver, Atos 17, 26. Deus é rei e atua na história para conduzi-la a um fim divinamente direcionado. Deus está no controle da história. Isso não quer dizer que ele manipula as pessoas como se elas fossem marionetes. A liberdade do ser humano é uma realidade em tomar suas próprias decisões, e sua responsabilidade por essas decisões são mantidas em todos os tempos. Mas é certo que Deus tem domínio até mesmo sobre as obras malignas das pessoas, fazendo servir ao seu propósito. Por exemplo, vejam a história de José. O controle de Deus sobre percebe-se também o controle de Deus sobre a história da crucificação de Jesus. Lá no princípio, José não entendia os sonhos. Ele entendia de uma outra maneira que ele iria estar por cima de todos. Mas ele entendeu que, mais tarde, ele entendeu que Deus permitiu tudo aquilo que ele passou, tudo que sofreu, indo parar no Egito. Foi preso, foi acusado de assédio sexual. Mas ele entendeu depois que era para a preservação da nação de Israel. Porque a sua esperança não estava fincada no Egito, mas na promessa de Deus, de uma terra que emanaria leite e mel. Por isso, no final, antes de morrer, ele pediu para que seus ossos não permanecessem nos sepulcros do Egito, mas que fossem levados para a terra da promessa. Tudo o que aconteceu a Jesus de Nazaré já nasceu marcado por morte por Herodes. E quando começou seu ministério foi assediado de várias palavras e tentativas de tirar a sua honra, de desfazer a sua palavra, os seus milagres, os seus ensinos, mas ele suportou com fidelidade ao Pai. Ele foi até as últimas consequências para que nós tivéssemos vida, para que a história tivesse sentido. Sendo Deus o Senhor da história, tudo o que ocorre serve a seu propósito, seja de uma forma ou de outra. O que isso nos acrescenta é que toda a história cumpre os seus propósitos soberanos de Deus. Os propósitos soberanos de Deus são cumpridos na história, tanto nas nações como nos indivíduos. As nações elevam-se ou caem de acordo com a vontade de Deus. Ele as usa conforme lhe apraz e cancela seus planos. Tudo o que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Paulo diz com toda certeza: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Sendo esse ensino, ou melhor, segundo esse ensino, pelo fato de ser Deus o Senhor da história, a mesma tem sentido e direção. Nada é deixado ao seu bel prazer, embora alguém possa, desta forma, raciocinar. Embora haja alguém que não saiba discernir esses propósitos de Deus na história,
eles são uma realidade e que estão dentro de um aspecto primordial da fé cristã. Portanto, pode-se ter a garantia suprema de que não se está sozinho e nem o mundo à mercê da própria sorte, marcado, quem sabe, por uma fatalidade ou fatalidades. Deus é soberano e o seu propósito não pode ser frustrado, segundo o que está escrito no livro de Jó 42, versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum pode ser frustrado. Agindo Deus, quem impedirá? Jesus Cristo é o centro da história. Estamos aqui concluindo esta aula de número 4. Jesus Cristo é o centro da história. Jesus Cristo é o evento principal da história. A história do mundo ocidental está dividida em duas partes, antes e depois de Cristo. O fato e o modo de datarmos os nossos calendários, numerando anos antes ou depois do nascimento de Cristo, tem implicações teológicas. Para o crente do Novo Testamento, a vinda de Cristo é esse ponto central. E por causa desse evento, ele está consciente de viver entre o ponto central da história e o seu apogeu, que é a parousia de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. O rompimento da lei é extremamente difícil na vida religiosa dos indivíduos, assim como dos grupos. Por isso, o judaísmo, desde o início do cristianismo, e o islamismo, em um período posterior, constituíram o maior empecilho para a aceitação de Jesus enquanto Cristo como centro da história. E estas mesmas religiões não conseguiram e nem conseguem apresentar um novo centro. O único evento histórico em que o centro universal da história da revelação e salvação pode ser visto, não apenas para a fé corajosa e ousada, mas também para uma interpretação racional da fé, é o evento sobre o qual se baseia o cristianismo. Este evento não é apenas o centro da história ou da manifestação do reino de Deus, ele é também o único evento em que a dimensão histórica é plena e universalmente afirmada. O aparecimento de Jesus Cristo, Jesus como o Cristo, é o evento histórico em que a história se torna consciente de si mesma e de seu sentido. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro da vida. E assim concluímos a nossa aula de número 4. Desejo a todos e a todas a bênção de Deus e que nunca nos afastemos deste pensamento e que preguemos a tempo e fora de tempo que Jesus é o centro da história, Jesus é o centro da vida humana. Até a aula de número 5. Um grande abraço a todos.